Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Paulo Perrotti, CEO da LGPD Solution. Vozes do Marketing, Paulo, faz parte da plataforma Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa que busca aproximar a academia do setor privado. Temos apoio da Prime, que é o braço das universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Paulo, conta pra gente o que faz a LGPD Solution. Pois não, primeiro é uma grande honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. A LGPD Solution é uma empresa especializada em cibersegurança e proteção de dados. Quando estamos falando disso, nós estamos falando sobre a intimidade do cidadão, né? A intimidade das informações profissionais da pessoa, das informações profissionais da empresa, dos segredos de negócio. Então, tudo que envolve informação e dados, nós temos no DNA da nossa empresa a vocação de proteger a segurança. Então, o que nós fazemos é analisar, diagnosticar, em primeiro momento, como é que está a segurança da empresa e depois fazermos um cronograma de melhoria de maturidade dessa segurança, porque, afinal, segurança ele tem começo, mas não tem fim. Como funciona isso? Conta para mim. Você é tudo B2B? B2B e algumas vezes B2C também. Por que B2C também? Né? Então vamos lá, primeiro vamos ver como é que nós fazemos a atividade B2B. Tá. B2B nós usamos uma metodologia internacional, né, do ISO 27001, eu sou auditor líder ISO 27001, que o ISO 27001 é sobre segurança de dados. Então tem uma metodologia de diagnóstico. Então, no primeiro momento nós vamos entrar numa empresa e vamos diagnosticar ponto a ponto 120 pontos de função relacionados à segurança da informação. Não só segurança de dados pessoais, mas segurança da informação também confidencial e como esse dado circula na empresa. Então, o dado ele tem uma coleta, um tratamento, um compartilhamento e um armazenamento. Então, veja que é uma jornada mesmo. Então, quando a gente vê um departamento de recursos humanos, como é que ele coleta os dados? Então, ele tem o quê? Uma seleção de candidatos. Então, ele coleta dados, seleção de candidatos. Depois, quando ele contrata, ele vai tratar esses dados desse candidato, que ele vai se tornar um empregado, um colaborador. Depois ele vai armazenar e depois tem que colaborar e compartilhar esse dado, por exemplo, para rodar uma folha de pagamento com um terceiro, uma empresa terceira, ou para rodar o e-social com o governo. Então veja que o dado pessoal, mesmo de um empregado, ele tem um circuito, ele tem uma jornada que começa com a contratação dele, com o armazenamento e a segurança desse dado. E vamos para o departamento comercial. Então, o departamento de vendas. Vamos lá, departamento de vendas. Então, o vendedor ele tem que coletar o quê? Os dados de um prospect, de um possível cliente. Então, onde ele vai coletar esse dado? Da forma devida ou de uma forma indevida? Será que ele vai comprar esses dados com consentimento ou sem consentimento? Ou ele vai procurar um algoritmo de inteligência artificial que vai coletar na Deep Web essas informações? Isso é uma coleta devida, apropriada ou uma coleta indevida e ilegal? Então a gente começa questionando também nos departamentos comerciais como é que é a coleta de dados de prospecção de um cliente. Então veja de cada área e cada departamento tem uma peculiaridade. E nós analisamos o diagnóstico. Então nós fazemos o seguinte, olha, a coleta de dados está correta, o tratamento está correto, o compartilhamento não está correto, muitas vezes, e o armazenamento precisa de segurança. E é aí que pega, porque a segurança desses dados, a gente sabe que é negligenciado. Por quê? Quando a gente vira para um empresário e pergunta para ele, você faz check-up da sua saúde? Aí fala assim, faço uma vez por ano, tal. Mas você faz o check-up da infraestrutura da sua empresa? Check-up da sua rede, da sua segurança? Maioria das vezes, não. Ele não faz. Ele deixa na mão, muitas vezes, da equipe de rede e que vai trabalhando, vai fazendo e vai, né, montando um castelo, um Lego, totalmente desgovernado, né? E vai criando um castelo enorme e sem o quê? Organização, sem governança.
E aí a gente entra para fazer a governança desse trabalho. Quer dizer, vamos ver, de analisar... Você fica fazendo a governança ou você entra, muda A gente primeiro a gente diagnostica esse Lego. Tá. Assim, ó, seu Lego tem 50 peças pinos vermelhos, 50 pinos de 4, 50 pinos, e a gente diagnostica primeiro e depois a gente entra na consultoria. Aí sim a gente vai falar assim, olha, a gente vai mostrar para você como é que você pode melhorar a sua empresa em segurança da informação. E essa melhorar, você pode ter uma Ferrari, né? Comprar os equipamentos mais caros, quem gosta de vinho, comprar um Chateau Petrus da vida, ou pode comprar um bom vinho brasileiro, né? Ou um carro nacional, que também vai funcionar. Depende do quanto tem o orçamento da empresa que quer investir. Então, esse é também um trabalho que a gente faz, é saber o orçamento do cliente e saber fazer um roadmap, ou seja, a gente vai ter o quê? Um rumo para entender quanto ele tem de orçamento e o nível de maturidade que ele quer chegar, aonde ele quer chegar e como ele consegue encaixar o orçamento dele nessa rota de maturidade. Eu tenho 1 milhão de perguntas para você. É muito interessante para mim isso. Quantos anos tem na LGPD? E vocês... Porque esse mundo está explodindo, eu imagino. Olha, eu trabalho com tecnologia aplicada ao direito, à legislação, agora vou um pouco denunciar a minha idade, né? Desde 93. Tá? Então, eu sempre trabalhei com propriedade intelectual, direitos autorais, software, pirataria. Então, esse Você é advogado? Eu sou advogado. Sou advogado de formação. Eu falo, sou advogado de formação, mas hoje, né, eu falo que a advocacia me ajuda a entender melhor os problemas da empresa no que se refere ao compliance. Então, o quê? Nós temos um compliance, nós temos uma regra. No Brasil, hoje nós temos uma lei, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que exige segurança na gestão dos dados, seja preventivo e corretivo. Então, como existe uma lei, você tem que se adequar a essa lei. E a lei não fala como. Aí fala assim, você tem que se adequar, você tem que ter segurança, mas não fala como. Então, por isso que a gente também entra com as metodologias internacionais. Então, a gente explica como. Que é o ISO, que é o NIST, que é uma metodologia americana, que é o PCI, que é uma outra metodologia também para proteção de dados financeiros e cartões de crédito. Nós temos melhores práticas do Gartner, por exemplo, Gartner Group, que é um instituto de pesquisas mundialmente reconhecido, onde ele tem um roadmap de implantação de projetos de segurança da informação. Então, assim, nós temos vários instrumentos e nós fazemos o quê? Juntamos tudo isso em uma panela, falo que eu sou um cozinheiro, um chefe de cozinha, onde eu pego todas essas metodologias e a gente transforma na metodologia da LGPD Solution, onde nós fazemos toda essa diagnóstico, apresentamos para o cliente esse diagnóstico e depois a gente acompanha na implantação da melhoria da maturidade da segurança da informação, seja de dados pessoais e seja de acompanhar e ter os indexadores. Isso que é importante. Você identificar, que a gente chama de KPIs, né? Então, os indicadores de segurança. Ou seja, a tua empresa tem algum indicador, por exemplo, que às 4 horas da manhã está sendo feito um download de 1 terabyte vindo da Ucrânia, por exemplo? Algumas empresas nem sabem que tem essa possibilidade. Então, é o seguinte, muitas vezes você, com a sua credencial, um credencial de um empregado, que é login e senha, pode vazar. Então, nesse vazamento, que muitas vezes a pessoa utiliza a mesma senha das mídias sociais corporativamente, então essa senha vaza, então o hacker, que é esperto, ele vai tentando, né, as senhas corporativas, aquela senha que vazou, achou, identificou, ele faz a sua intrusão, ele entra dentro do sistema da empresa, e aí lá ele faz toda a brincadeira. E sabe qual é o tempo diagnosticado de uma infração de dados, de quando ela inicia até quando ela é diagnosticada? 287 dias. Ou seja, você está contaminado e você, pelos indicadores, você quase 9 meses depois, você identifica que teve uma infração de dados. É muito tempo. E nesse tempo que você está infectado, tudo está acontecendo na tua empresa. Então, seus dados estão sendo coletados, dados pessoais, dados de clientes, dados financeiros. Então, todos esses golpes que você ouve muitas vezes, golpe do boleto, né? Recebi o boleto, mas não era o boleto verdadeiro. Tudo isso vem desses vazamentos corporativos que acontecem
E muitas vezes a empresa nem sabe o que Sim. aconteceu, nem tem culpa. Sim, Mas sim. ela negligenciou, às vezes, uma pessoa. Sim, Basta uma pessoa que usou a senha, a mesma senha. A mesma senha, eu falo. O problema, né, da segurança da informação é que basta uma pessoa, Sim. para você dar o problema numa empresa, por exemplo, de 10 mil pessoas. Tá. A segunda pergunta que eu não quero deixar de fazer é que a Deep Web existe? Você mencionou a Deep Web. Então me conta o que é isso e onde os dados ficam lá sendo vendidos? Na verdade, a gente fala que é um Web? iceberg, né? É um iceberg. O que a gente vê, o que a gente acessa, que é a parte oficial, que é o Google, onde a gente navega, mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, esses grandes nomes, né? ChatGPT. Isso é só nem 10% do que realmente tem de repositório de dados no mundo, né? Os outros 90% são repositórios de dados que estão em lugares de difícil acesso, não que sejam não sejam acessíveis, mas acessíveis para profissionais que são profissionais ou criminosos ou pessoas que entendem mais de tecnologia, que conseguem acessar essas informações sem deixar 90%? rastro. 90%. Ou seja, a gente só vê 10% do que realmente tem de dados no mundo. E existe uma outra ferramenta, não vou dizer nomes aqui, mas existe um grande uma mídia social onde se compartilha muitas conversas, etc., que é um concorrente do WhatsApp, sim, não vou dizer qual que é, que onde circulam mercados de senhas e logins livremente. De comércio de logins e senhas de empresas, de pessoas, de setores, de eventos. Por exemplo, você vai num evento, você participou de um evento, por exemplo, um evento muito conhecido. Sim, por exemplo, tem um evento bem conhecido chamado Campus Party, por exemplo. Sim, né? já falei então, lá. Bem famoso e tal. Então, supondo que, não estou dizendo é uma hipótese, tá? Não é verdade, mas supondo que é uma de informática. É de informática, tecnologia, isso. Então, supondo que você está lá navegando nessa mídia social e olha lá, de repente, cadastro de todos os participantes da Campus Party. Um hackathon, tal. Quer dizer, tem mais de 10 mil nomes em um evento desse que circula. Então, me interessa. Quanto é? Alguém que se apropriou disso de uma forma indevida e que está vendendo isso, digamos assim, debaixo do pano. Sim. Então, existe a Deep Web e ela é um meio de comércio muito lucrativo, onde a principal moeda qualquer? As moedas digitais, né? Os bitcoins da vida. Os bitcoins da vida, perfeito. Isso, os tokens, tudo. Sim. Para não deixar rastro. E por que os dados são tão valiosos hoje em dia? Todo mundo está falando de dados, que dados é tudo, que a gente faz tudo com dados. Olha, tem aquela famosa frase que todo mundo repete, né? Que é o dado é o novo petróleo, né? Sim. Então. Porque através dos seus dados, você consegue tirar, por exemplo, hábitos de consumo. Você consegue identificar padrões, você consegue identificar quem são as pessoas que você se relaciona. Então, você consegue ter padrões com seus dados pessoais. E você consegue isso para uma empresa lícita, vamos dizer assim, uma empresa que quer identificar quais são seus hábitos de consumo para te oferecer mais produtos. Por exemplo, eu sou torcedor de um time verde muito poderoso aqui no Brasil. Não vou dizer nomes. Sei, que ganhou ontem de 5-1. Isso. E aí, então, esse time muito poderoso, então vou supor assim o seguinte, esse time quer descobrir quem são os torcedores que ainda não entraram no programa de torcedor para oferecer o sócio torcedor. Perfeito. Então, é uma coisa legítima, né? Ele quer saber quem são os torcedores e vai atrás disso nas bases de dados públicas e tentar identificar quem são essas pessoas. Então, um meio lícito, né, através de coleta de bases de dados públicas. Então, isso é uma coisa proveitosa. Então, quer dizer, é vender mais dentro daquilo que é lícito e proveitoso. Mas existe o criminoso, né? Aquele que vai identificar teus padrões e seus dados para abrir uma conta bancária, para abrir uma empresa, para te coagir, para fazer o que a gente chama de deepfake, ou seja, coletar o teu rosto ou o rosto do teu filho e fazer uma montagem com o seu corpo, para que isso sirva como uma forma de coação perante a escola, perante os pais, perante a comunidade.
Então, hoje, a inteligência artificial, aliada com a coleta de dados pessoais, está dando armas, instrumentos. Arma, eu acho que é uma palavra muito forte, mas está dando instrumentos, como o carro, né? O carro pode ser bom, pode te locomover, como também pode matar, né? Então, assim, a inteligência artificial hoje está dando armas e instrumentos para a comunidade para ela fazer muitas coisas que pode fugir do controle. E uma delas é isso, quer dizer, você pode pegar uma geração de crianças que, por brincadeira, pode coletar o rosto de um colega e colocar um corpo de uma outra pessoa e fazer um cyberbullying. Ou seja, tudo isso e espalhar isso pelas mídias sociais. E aí isso vai trazer o quê? Depressão, né? E todos esses problemas sociais também atrelados à coleta de dados pessoais. Me dá uma ideia do tamanho de LGPD. O tamanho... da empresa. O tamanho da empresa, nós quantos já fizemos... funcionários, quanto faturamento, o que você quiser. Tá, nós já fizemos mais de 200 implantações hoje de projetos de LGPD em empresas brasileiras e internacionais. A empresa existe desde 2020, por causa justamente da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi em 2018, né? E ela entrou em vigor num dia muito importante, no dia 18 de setembro de 2020. 18 de setembro é um dia muito importante, porque não é só o dia que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, como é o dia do meu aniversário. Então, a gente tem que lembrar que no dia do meu aniversário, eu não tenho como esquecer. Sim. Então, nesse dia, aí eu comecei a trabalhar, na verdade, com proteção de dados em 2016. Falei assim, Perrotti, por que 2016? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada em 2018. Entrou em vigor a GDPR europeia em 2018. Como é que você começou a trabalhar com proteção de dados em 2016? Porque eu tenho muitos clientes canadenses. Eu fui presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá por 4 anos. E hoje eu coordeno a Comissão de Compliance e ESG da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E houve uma alteração na legislação canadense de proteção de dados em 2016, onde todas as filiais e sucursais no mundo tinham que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados canadense. Inclusive as empresas no Brasil. Inclusive as empresas do Brasil. Então, todas as empresas canadenses pediram para as empresas brasileiras que forneciam para as canadenses e as filiais canadenses no Brasil para se adequar à lei. Aí chegaram para mim os materiais que eu tinha que adequar as empresas à proteção de dados em 2016. Eu falei assim, nossa, isso é muito interessante, porque envolve tecnologia, envolve a intimidade das pessoas, envolve a nossa Constituição Federal, que são os direitos individuais, envolve governança, envolve compliance, envolve o quê? ESG, né? Que você está mexendo com dados pessoais sensíveis da pessoa, até. Porque você coleta, muitas vezes, a opção sexual num currículo, porque você coleta raça num currículo, gênero num currículo, né? Então, por que dessas coisas? Então, isso passou a me interessar muito, a estudar esse assunto lá em 2016, e desde lá eu vim evoluindo até agora, então já faz quase 10 anos que eu atuo na área de proteção de dados. É fascinante isso para mim. Fala um pouco da sua trajetória. Nós estamos chegando no fim agora. Você é advogado, você se interessou por isso e criou a LGPD? LGPD, é isso. Foi você que criou? Fui eu que criei. Eu sou o fundador da LGPD Solution. E tudo teve a inspiração de uma pessoa, né? Quando eu tinha me formado na escola, eu fui fazer uma mentoria com o vice-presidente da Philips, jurídico. Quando eu passei na faculdade, eu tinha passado na PUC, tinha acabado de passar na PUC, isso em 91. Eu passei na PUC e aí eu fui fazer uma sessão de mentoria, uma só. Meu pai conseguiu para eu fazer uma sessão de mentoria com o vice-presidente jurídico da Philips no Brasil. E ele virou para mim e falou assim, olha, se você puder escolher uma área, na área jurídica, eu escolheria tecnologia. Porque é uma área que vai crescer muito. A gente não está vendo ainda, que a gente está vendo em 91, 92,
E assim, o que tem por vir é algo ainda que Sim. ninguém sabe ainda. E aí veio, em 96, veio a internet, Sim. né? Então, quer dizer, ele já estava prevendo a revolução tecnológica, obviamente que ele certamente já tinha estudos internos da Philips sobre para onde ia o mundo. Sim. Então, assim, se você puder escolher uma área para especialização, invista em tecnologia. Aí investi também em blockchain. Eu tenho uma solução também, eu também trabalho com soluções de blockchain, Sim. né? Por exemplo, um projeto que a gente trabalhou, que a gente fez, foi um trabalho de certificação de direitos autorais via blockchain. Tá. Porque, né, você tem uma certificação a nível mundial, com registros mundiais, atestando que aquele direito autoral é válido. Certo, perfeito. Então, é muito bacana. Como fica, minha curiosidade, eu lembrei a pergunta que eu queria fazer, a questão de direitos autorais com inteligência artificial. Porque essa é uma nova polêmica, né? Sim. Porque a inteligência artificial está scraping, tá pegando todas as obras da internet. Como isso vai se resolver? Ou vai? Tá tendo processos contra as grandes empresas de IA? A gente está vendo ainda o início da briga, né? Sim. E ainda não há um posicionamento pacífico sobre isso. Existe um entendimento de que quando você cria algo original utilizando a inteligência artificial, essa obra ou esse conteúdo é seu, porque você criou e desenvolveu isso. Se ela é inédita. Então vamos lá. Existem duas possibilidades. Então, o ineditismo. Então, você utilizando ferramentas é como se você utilizasse um Excel, um Word, com essas ferramentas, e você construiu um novo conteúdo utilizando a ferramenta de inteligência artificial. Então, é válido, é seu, e isso, então, é de sua autoria, da autoria da pessoa e não é da autoria da inteligência artificial. Então, você pode se apropriar desse conteúdo. O problema é quando a inteligência artificial utiliza o que chama a cópia. E aí entramos o problema aí, sim, né, de você ter a pirataria, né? De você realmente se apropriar de um direito autoral de terceiro em uma obra sua e que você não sabe, que muitas vezes, né, a inteligência artificial ele despeja aquilo, você não sabe confrontar a fonte, e você entende aquilo como original, e aí você publica isso. E se essa publicação for uma obra autoral de um terceiro, você está lascado. Então. Está lascado. Então, ainda é muito cedo ainda para a gente, né, tecer ainda, né, uma rota, mas esse é o caminho. Se você se apropriar, realmente, mesmo que seja sem querer, vai ter problemas de responder por essa apropriação. Só para encerrar, da mesma forma que o diretor jurídico da Philips te deu essa dica, dá uma dica para os nossos alunos. Esse podcast é muito visto por alunos de faculdade. O que você diria para eles hoje? Olha, então, se eu puder inspirá-los de alguma forma, eu diria que na minha época, quando eu estava estudando, né, e quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe falava o seguinte: olha, você precisa saber 2 línguas, porque o inglês já é padrão. Então você tem que o português, a tua língua, né, nativa, você tem que aprender o inglês, porque é o padrão mundial, e tem que aprender mais uma língua. Então eu aprendi o francês. Sim. Então, hoje eu digo o seguinte: você tem que aprender mais uma língua. Além além do inglês, você tem que aprender a linguagem do desenvolvimento da tecnologia. Então você tem instrumentos, hoje você tem que saber manipular bem a tecnologia. Se você não souber interagir com a tecnologia, você vai ficar defasado. Então, esse é o recado que eu daria. E utilizar com o quê? Com segurança, com responsabilidade. E isso eu falo para minha filha, que tem 10 anos. Ela, né, e tem aquela questão da tela, do celular, etc. Eu falo assim, é muito importante, né? O celular é que nem um carro. Ela é muito bom também. Ela pode te levar a lugares incríveis, mas ela também pode matar. O celular também pode matar. Ela fica assim, com o olhão arregalado, né? É o seguinte, então, para você ter um celular, você tem que ter uma idade, você tem que ter treinamento e tem que ter uma certificação. Certifique-se.
Então a gente vai passar por um treinamento e depois desse treinamento vai fazer passar por uma prova. Aí você vai provar que está habilitada para utilizar com segurança a tecnologia. E eu digo essa mesma coisa, então eu queria também aproveitar que estamos aqui abrindo para alunos, que é o seguinte, utilize a tecnologia, não deixe a tecnologia de lado, você tem que utilizar. Esse negócio, não, tem que utilizar a tecnologia, mas com responsabilidade. O que o tio Ben do Homem-Aranha falava pro Homem-Aranha? Não lembro. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Ela está decepcionada comigo. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, a tecnologia é um grande poder, a inteligência artificial é um grande poder, mas com grande responsabilidade. Maravilha. Paulo, muito obrigado, viu? Sensacional, né? Obrigado, gente.